pode te deixar pobre e endividado. Foi muito engraçado, porque quando eu decidi fazer o tema dessa aula, era porque eu já venho batendo na faxina financeira e na necessidade de você olhar todos os seus gastos há algum tempo, mas eu vi a necessidade de trazer uma abordagem diferente. Então, eu vou fazer uma projeção aqui na tela para vocês, onde eu vou mostrar o maior erro que você comete nas suas finanças é o erro de desconsiderar pequenos gastos, de você não levar em consideração os gastos pequenininhos. Então, vamos comigo. A gente começou na primeira aula fazendo uma certa faxina financeira. Nessa faxina financeira, o que a gente fez, nessas aulas que a gente fez na semana passada, e se você perdeu, tá tudo bem, tá? Porque eu sempre vou estar recapitulando aqui e no Telegram tem o resumo da aula. Então, a gente fez o quê? A gente buscou tirar todas as tarifas de pacote mensal que debitavam na sua conta e eu recebi diversos relatos de pessoas que cancelaram tarifa de R$ 37, de R$ 40, de R$ 50, porque essa tarifa é uma das coisas que você não considerava e que você aprendeu que pela resolução 3919 do Bacen, você tem direito ao pacote essencial, onde é zero custo, onde você não paga R$ 1 para ter a conta corrente. Então, esse foi um momento bem bacana, né, das aulas da semana passada, porque a gente já começou a faxina financeira. Por quê? Quando você tem uma vida peneira, que foi quando eu trouxe a analogia da peneira funil, fica mais difícil de você se organizar e ter esse controle dos pequenos gastos, porque é dinheiro saindo por tudo quanto é lado. Então, um cuidado que eu tomo é o seguinte, é que você tenha o dinheiro saindo por uma conta corrente, de preferência num banco digital, se não for, tá tudo bem, e que essa conta não tenha tarifa. Um cartão de crédito, de preferência sem anuidade, e que esse cartão não tenha nenhuma taxinha, nenhum seguro, nenhum nada. E aí você ter a conta no banco digital para você não ficar pagando TED e DOC todas as vezes que você precisar, né, de um TED e um DOC, você ter a conta no banco digital, uma conta numa corretora e controlar o dinheiro que vai ser dinheiro, né? Foi o que a gente aprendeu aqui na primeira aula do desafio, que eu considero uma das aulas mais importantes, inclusive foi uma das aulas bem votadas aí na enquete que eu fiz no Telegram. Basicamente o que vocês estão vendo na tela são classes de gastos. Foquem primeiro na parte de cima, tá? Nessa parte aqui, ó, deixa eu abrir a janela para mostrar para vocês. Foquem primeiro nessa parte de cima aqui, que eu vou falar dos gastos e eu vou explicar para vocês como é que a gente usa essa ferramenta. Então aqui, o foco não tem que ser na ferramenta. A ferramenta é apenas para me guiar. É mais para mim do que para vocês essa ferramenta, tá? Para eu não esquecer nenhuma classe de gastos e porque eu acho importante vocês se familiarizarem, tá? Gente, para você analisar os seus gastos e entender o impacto de pequenos gastos, essa é uma aula, inclusive, que eu acredito que a gente vai ficar aqui um pouquinho mais de 1 hora. Eu vou eu vou buscar ser o mais objetiva possível, mas a gente vai falar de todos os possíveis gastos que você tem na sua vida. E o que é importante você pensar? Eu vou te ensinar a olhar os seus gastos por uma outra ótica, a olhar os seus gastos separados por caixinhas. Daji, desenha para mim. Quando a gente vai no supermercado, galera, a gente tem as seções. A gente tem a seção de fruta e verdura, a gente tem a seção de farinha e ovos, a gente tem a seção do açougue, a seção da padaria. Por que na vida financeira de vocês é diferente? Pensa comigo, no guarda-roupa a gente tem as gavetas, a gente tem o cabideiro, às vezes tem o sapateiro, tem um lugar que você deixa bijuteria, no banheiro tem o box, no armário da cozinha tem a parte de baixo, tem a parte de cima. Na sua vida financeira não é diferente. E eu gosto de dar aquela ilusão, a mulher vai se identificar mais, mas eu acredito que o homem também já deve ter visto isso alguma vez na vida, né? Que são os potinhos, né? De arroz, feijão, açúcar, café. Quando eu era criança eu tinha uma paixão por ir em loja de utilidades, na verdade eu tenho até hoje, adoro loja de utilidades e eu tinha como hábito ver esses potes, eu achava lindo e eu lembro nitidamente quando eu era criança, minha mãe tinha esses potes de arroz, de feijão, de açúcar e de café e de farinha, tinha farinha e sal, né? Tinha aqueles conjuntos de 6 potes. Hoje eu acho que não é mais comum usar isso, não sei como é que é, mas faz essa ideia, né, de que na sua vida financeira também é assim. Tanto os seus investimentos quanto os seus gastos, eles devem ser setorizados. Fica mais fácil para você avaliar, fica mais fácil para você tomar decisões. A grande questão é que as pessoas costumam fazer o quê? Gasto fixo e gasto variável. Elas pegam um gasto fixo, colocam lá conta de luz, conta de água
e só. E aí ela tem os boletos que ela vai pagar. E aí ela esquece que ela precisa, e nós falamos isso numa determinada aula 2, se eu não me engano, que é que você precisa saber aonde você está e onde você quer chegar. Então, basicamente, quando você olha os seus gastos por setor, você consegue entender assim, onde você está e onde você vai chegar. Então, assim, como é que está esse gasto hoje e como é que vai estar esse gasto amanhã, para você conseguir medir a sua evolução. E essa planilha que eu trouxe para vocês, que é um PDF, na verdade, ela não é uma planilha, ela só lembra ali a organização de colunas e linhas, né? Ela fala de gastos por semana. Uma das coisas que as pessoas não percebem é que, por exemplo, o combustível. O combustível é um gasto que você faz por semana. E para piorar, ainda tem aquelas pessoas que abastecem de 20 em 20 reais, que vão colocando de pouquinho. E o combustível, eu sempre brinco, a não ser que você pegue o carro e fique dando volta na rotatória o dia inteiro, em média você gasta o mesmo valor. Em média você vai ter valores parecidos. Então vocês vão ver que essa planilha de planejamento, ela não tem o objetivo de separar gastos fixos de variáveis. O que ela tem a ideia de fazer é que você consiga olhar a sua vida como se fosse o tanque do seu carro. Eu preciso ir daqui até um lugar que eu vou viajar. Quantos litros de combustível eu vou precisar? Será que tem como eu ir por esse caminho aqui para economizar combustível? Será que se eu for por aqui eu pego menos trânsito? Então é para você traçar uma rota e diante do que você já constituiu, do caminho que você já vem caminhando, a gente vai fazendo os ajustes. Então a gente vai passar por cada classe de gastos. Então assim, ó, essa planilha de planejamento semanal, ela vai ter o seguinte objetivo. Ela vai mostrar para você que você tem, nessa visão que você tá aí, o primeiro gasto da sua vida. Qual que deveria ser o primeiro gasto da sua vida? Nessa planilha de planejamento, galera, esse primeiro gasto vem de encontro, né, com aquela, vem ao encontro ou vem de encontro? Agora eu fiquei com dúvida, eu acho que é vem ao encontro. Vem ao encontro daquela ideia que eu falo de se pagar em primeiro lugar e começar com 10 reais, se for o caso. Porque nessa ideia por semana, nada te impede de pegar do dinheirinho da semana e guardar um pouquinho. Por isso que eu gosto do banco digital e nesses casos até eu falo que pode ser a poupança, porque a poupança pode colocar qualquer valor. Então, se você usar uma espécie de planejamento dessas aqui que eu vou mandar para vocês depois, vai ser o bônus da nossa aula, né? Essa planilha de planejamento vai te ajudar a ver que se você guardar 10 reais toda semana, no final do mês você tem 50 reais. Vocês vão perceber que essa planilha tem 5 semanas. Por que acontece? É investimento, tá, Maria Rita? Não é alimentar, não, é investimento. É investimento, a primeira coisa da planilha. É a primeira coisa do planejamento. E ela é dividida em 5 semanas exatamente para você entender que o mês começa num determinado momento, tá? Ele vai começar e normalmente ele pega dias de um pedacinho de mês e dias de um pedacinho do outro. Então eu gosto de colocar sempre 5 semanas no planejamento, acho que fica mais fácil a visualização. Então a primeira coisa que você vai preencher ali é o investimento. Então para você que ainda não investiu, para você que ainda não começou a poupar, cara, acabou as suas desculpas. Todo mundo tem 5 reais, todo mundo tem 1 real. E aí entra o contrário dessa aula, né? 1 real pode te deixar pobre e 1 real pode te transformar em um investidor. Então eu brinco que para quem tem só um pouquinho de dinheiro para investir, eu acho até ok deixar na poupança nesse primeiro momento, se for o caso de você guardar 10 reais, 20 reais. Por quê? O Tesouro Selic você vai conseguir investir nele a partir de 105 reais e o CDB com liquidez diária, que é dentro do Banco Inter, é a partir de 100. Então se às vezes você vai demorar um tempinho para juntar o seu 100, não tem problema. Então vejam que aqui eu estou falando com aquela pessoa que pode juntar 10 reais e com aquela pessoa que pode usar 100, pode juntar 100. A regra é a mesma. Eu sempre falo que a diferença de uma pessoa que ganha 5 mil e 50 mil é zero. Sabe por quê? A pessoa que ganha 50 mil, ela vai ter um padrão de vida de quem ganha 50 mil. Então, assim, é normal vocês acharem que uma pessoa que ganha 50 mil reais não tem dificuldade financeira, mas acreditem na Tia Dade. A Tia Dade está no campo de batalha, né? Eu vejo muita gente que ganha muito bem e tem uma vida inferior a uma pessoa que ganha 4, 5 mil reais e tem organização financeira. É muito louco isso, mas é verdade. Eu já atendi várias pessoas que ganhavam mais de 40 mil e não tinham 1 real guardado. Então, o quanto você ganha não necessariamente vai mandar aí no quanto você investe
investe, no como você gasta, se você tem educação financeira ou não. Ok, então isso aí foi o primeiro conceito dessa aula, né? Eu já havia falado isso em alguma aula, não me lembro exatamente qual, que é a importância de você investir antes de pagar as contas. E entenda que por investir é fazer o ato de separar um pouco para guardar. Não fica pensando agora em produto de investimento, encerra essas conversas mentais que você tem de que, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, é muito pouco que eu tenho para investir. Aqui nós estamos focados em mudar o comportamento. Depois a gente vai falar sobre investimento. Agora a primeira é mudança de comportamento, de forma de pensar. Depois que a gente passa pelo investimento, e eu sempre vou vir aqui ressaltar para vocês a importância de investir antes de pagar as contas. Qual é o próximo gasto que eu tenho que analisar? É o meu gasto de moradia. Quais são as perguntas que estão envolvidas nessa questão? Primeira coisa, aqui não entram contas, tá? Aqui vão entrar apenas o gasto que você tem para morar. Dage, traduz. Aluguel, condomínio. São os dois gastos que eu costumo colocar aqui. Parcela do financiamento também. Então, basicamente, esses gastos. Se você contribui de alguma forma também na casa que você mora, uma espécie de aluguel que não é aluguel, também vai entrar ali. Mas, eita nós, que essa garganta minha não tá muito boa. Mas vamos lá. Então, o gasto com moradia, quais são as perguntas que você precisa fazer? Se a sua casa é financiada, você agora, lembra que eu falei que todos os conteúdos do nosso desafio, eles seriam focados nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Então, se a sua casa é financiada, você pode fazer a seguinte avaliação. Se a taxa de juros que você tem hoje está muito alta, então assim, eu considero muito alta hoje, tá, gente? Dia 20 de abril de 2020, vai saber se você está vendo essa aula daqui a um ano, né? Você entender que hoje a taxa Selic está, se eu não me engano, 3,75. Então, uma taxa de financiamento que eu posso considerar que está alta é uma taxa acima de 8, 9%. Então, assim, 8,5% eu já acho que está alta. Por quê? Você pode já, se a sua taxa está nesse patamar, começar a buscar uma portabilidade em outros bancos. A gente vai falar disso em alguma das outras aulas, eu sei que eu coloquei isso na programação, mas você precisa olhar, porque talvez você está só pagando a parcela da casa e não está pensando nisso. Um outro ponto é o aluguel. A gente está no meio de uma pandemia, galera. Então pode ser que esse momento é o momento de você repactuar aluguel. Eu já contei a história de uma cliente minha que falou que não tinha jeito, que o dono da casa não ia baixar um aluguel e baixou. E recentemente eu tive uma outra experiência com uma pessoa, um cliente meu, que foi buscar junto com o dono do imóvel uma renegociação e conseguiu. Então, eu sempre falo que a gente sempre tem um não. Então você precisa buscar um sim. A gente já falou aqui nas outras aulas sobre dívidas de aluguel e dívidas de condomínio, que se você está devendo aluguel ou condomínio, o caminho é você buscar uma renegociação, porque essas são dívidas de consequência severa, que é despejo ou uma ação de execução, né? De execução de bens, enfim, que tem no condomínio. Então, essa fileirinha, ela só contempla esses gastos, tá? Condomínio e o aluguel. Então, veja o quanto de coisa que tem divisão. O condomínio não é uma despesa que às vezes está no seu controle ali, mudar, né? Mudar, diminuir e tal. Mas olha só como que uma classe de gastos tem muita coisa para pensar. Possibilidade de portabilizar, pedir redução do aluguel, são duas coisas que tem aí. Agora a gente já vai pular para a próxima. Então assim, ó, vamos lá, agora a próxima classe de gastos são as contas residenciais. O que entra nessas contas residenciais? A galera já vem falar para mim, telefone. Telefone não entra, galera. Contas residenciais são as coisas para a casa funcionar. O que uma casa usa para funcionar? Energia elétrica, água e gás. Às vezes tem algum outro gasto, mas em geral são essas classes. Agora vamos falar quais são as nossas oportunidades de economia de pequenos gastos, lembrando que o tema dessa aula é que R$1 pode te deixar pobre. Então assim, pare e pensa comigo, com qual frequência que você lava a roupa? Lavar a roupa, ela envolve dois recursos, ela envolve a água e ela envolve a energia elétrica. Quem mora em condomínio normalmente não tem conta de água, não tem conta de água entre aspas, a conta de água é rateada entre todo mundo de forma igual. E você tem que pensar no planeta também, mas nem vou entrar nesse mérito, vou entrar no mérito da água e da energia. Você já parou para pensar se o jeito que você está lavando roupa é o mais inteligente?
Se você está se organizando para lavar roupa com o objetivo de ligar a máquina uma quantidade de vezes menor, você já parou para pensar nisso? Inclusive, eu tô achando que a minha máquina vai ligar enquanto eu tô dando aula, eu vou ter que correr lá para desligar ela. Mas, basicamente, é você pensar assim, será que eu poderia ligar a minha máquina menos vezes? Eu fiz um áudio sobre isso. As lâmpadas da minha casa, será que eu posso trocar por uma lâmpada de LED? Inclusive, eu até coloquei uma lâmpada mais forte que eu tinha aqui em cima de mim, ela não é de LED, ela é fluorescente, mas não é de LED. E a resto da casa inteira é LED. Será que o meu ar-condicionado, eu não posso fazer uma listinha para amanhã trocar ele para inverter? Como é que está o meu consumo de energia dentro de casa? Essa semana eu coloquei um ventilador aqui na minha sala, porque eu estava ligando muito o ar, e aí eu falei assim, nem é por tanto calor, é mais por necessidade de ventilar. Coloquei o ventilador, não liguei mais o ar. Já é um jeito de economizar energia. Eu falo assim, meu micro-ondas, eu instalei ele ontem no suporte, eu não deixo ele na tomada. Eu sou a pessoa que usa e tira da tomada. Tô certa, tô errada, sou mão de vaca? Como eu falei, eu acho que vocês estão aqui porque vocês querem ter educação financeira e porque vocês querem aprender como que R$ 1 faz diferença na vida de vocês. E eu desafio você a pegar a data da leitura da sua energia. Por exemplo, a minha aqui é dia 20, eu acho que leu. Acho que hoje que foi a leitura, então vai ser nos próximos dias. E normalmente quando faz a leitura, já eles deixam a conta, né? Ou então você olha na conta mais ou menos. E aí você fica durante 30 dias tendo esse cuidado de tentar ligar a máquina, tentar não, buscar ligar a máquina menos vezes, e o mesmo vale para ferro de passar roupa. Então, assim, eu tô falando de algumas coisas que podem melhorar o teu consumo de energia em casa. Cada vez que você coloca o ferro na tomada, ele vai puxar uma quantidade de energia. Da mesma forma, o chuveiro elétrico é uma outra coisa que dentro de casa, se você tá numa situação de aperto, que precisa se reeducar financeiramente, o chuveiro, se puder tomar um banho morninho ali, meio mais friozinho, né? Não vai fazer mal para ninguém, ainda mais se você mora num lugar quente, né? Cuiabá, por exemplo, é quente. Eu posso falar por mim, eu tomo banho quente sem necessidade, porque é por milímetros de temperatura. Eu tenho tentado me educar, inclusive, para tomar mais banho frio, mas eu sou bastante resistente. Mas e aí na sua casa, como é que é? Então eu posso falar, eu sou resistente com relação a isso. Então, você olhar as contas residenciais por esse olhar, pode parecer mesquinho, pode parecer que eu estou fazendo conta de tostão, mas faz uma conta junto comigo. R$ 20 todo mês em um ano, quanto que é? R$ 20 por mês em um ano na sua conta de energia dão R$ 240. Isso que eu já passei pelo aluguel, que você pode diminuir, a parcela da casa que você pode diminuir. Agora eu estou falando das contas residenciais, de água, luz e gás. Então, assim, aí você tem grandes oportunidades de economia também. Tá fazendo sentido para vocês ou vocês estão me achando maluca? Próximo gasto, gente, é a saúde. E eu vou falar de uma coisa aqui, que durante esse momento de coronavírus, talvez não seja tão simples fazer, porque realmente existe uma certa burocracia, mas às vezes você pode começar a pensar nessa hipótese, né? Eu vejo várias vezes, principalmente quando eu faço atendimento pessoal, que as pessoas têm planos de saúde desajustados, que elas pagam um plano de saúde muito alto e elas praticamente não utilizam. Como que eu sei disso? Principalmente por mim. Como o plano de saúde, você tem que ter muito cuidado com as carências, né? Porque quando você muda de um plano para outro, tem que ser solicitada a carência. E se você tem uma doença pré-existente, se você não está 100% saudável, eu não recomendo que você mexa nisso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você precisa ler os papéis. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas basicamente analisa, faz uma breve pesquisa de quanto que os planos de saúde estão cobrando na sua cidade. Eu consegui reduzir o meu plano pela metade, mas eu tive que esperar 2 anos, porque quando eu contratei o plano anterior que eu tinha, eu estava com uma doença pré-existente. Então, o plano de saúde falou, não, a gente não vai cobrir por 2 anos. Então, é importante que você avalie o seu gasto com saúde. E aqui eu estou colocando o plano de saúde. Se você tem a possibilidade de ser um microempreendedor individual chamado MEI, ou você já tem um CNPJ aberto, pode ser que seja muito mais barato você contratar esse plano de saúde através do teu CNPJ, né? É uma possibilidade, tá bom? E eu sei também que muita gente não tem plano de saúde, como estão me falando aqui. E talvez
é através dessas outras economias que você vai fazer que você vai ter a possibilidade de ter. Inclusive, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na minha última turma, a quantidade de pessoas sem plano de saúde. Esse ponto me chamou bastante atenção. Nesses gastos com saúde, também vai ser o momento que você vai planejar os gastos que você tem com remédio. Eu percebo que muita gente que tanto toma anticoncepcional, que é um remédio de uso contínuo, quanto quem toma algum remédio para pressão, ou antidepressivo, ansiolítico. E, gente, eu falo desses assuntos assim sem problema, tá? Eu tomo medicação para ansiedade, não tem problema nenhum de falar sobre isso, então todos os meses eu tenho que colocar no meu orçamento essa medicação. Eu faço um tratamento, na verdade, então eu coloco lá que eu tenho que tomar aquela medicação, e não é barata não. Então, assim, eu tenho que colocar lá bonitinho que aquilo ali é um gasto mensal que eu tenho. Então, se você tem algum remédio, é nesse momento que você tem que prever. Outra coisa, se você tem criança, as chances de você gastar com farmácia é muito grande. Então, por via de precaução, coloca ali no seu planejamento de gasto de saúde uma previsão de gasto com farmácia. Eu tenho uma cliente que tem bebê pequeno, né? Desde que o bebê nasceu, ela estava gastando assim R$ 150 mais ou menos na farmácia. Eu falei, ó, coloca isso no seu planejamento, porque todo mês você acha que não vai gastar e acaba gastando. É um negocinho aqui, é um negocinho pro nariz, é um trequinho para... Então assim, eu falei, começa a colocar no planejamento, senão você se frustra. Fica com aquela sensação de que você vai gastar mais do que você planejou. Então, se é uma coisa comum acontecer, ainda mais quem tem criança, tem que colocar no orçamento. Gente, eu vou abrir uma aspas e falar desse assunto porque eu acho importante, e eu evito falar desse assunto quando não é para falar. Eu acho que é importante falar porque, assim, a bem da verdade, galera, é que a maior parte das pessoas que tem dívidas, que é o meu público aqui, muito provavelmente tem alguma questão de cunho emocional. Ou a pessoa está tratando, tá? Ou ela está em tratamento, ou ela ainda não sabe que essa é a causa do problema dela que ela tem com dinheiro. Então, assim, normalmente, tá? Não é em todos os casos, mas é muito comum que o descontrole financeiro esteja atrelado a alguma questão emocional. Eu falo disso muito forte, que dinheiro não é sobre dinheiro. Então, assim, é importante que você sempre olhe com muito amor para você mesmo. Eu falo sempre isso. E entenda que hoje no Brasil, 70% da população tem algum distúrbio de depressão e ansiedade. Então, assim, a gente não está falando de uma coisa que é você que tem, que é uma coisa de se sentir triste, de você não ter vontade, não ter força de vontade, não ter ânimo para fazer as coisas. E tá tudo bem, você não é uma aberração da natureza. Então, o que você tem que fazer? Fazer o tratamento bonitinho, durante o tempo que o médico recomendar, e encarar isso como uma diabetes, encarar isso como, sei lá, uma pressão alta, encarar isso como uma enxaqueca. Eu não sei por que existe essa separação de coisas emocionais com doenças, outros tipos de doença. Depressão e ansiedade é uma patologia como qualquer outra. E você não precisa se vitimizar no sentido assim, a minha vida é muito difícil porque eu tenho depressão e ansiedade. Não, você tem um desafio extra, você tem que ter certos cuidados, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que tomar os remédios certinho, você tem que cuidar do sono, de preferência acordar no mesmo horário. São algumas recomendações que tem para quem tem algum tipo de transtorno de depressão e ansiedade, mas tá tudo bem. Então, assim, o meu caso de endividamento, quando eu tinha lá os meus 24 anos, foi junto com um desencadeamento de depressão. E desde então eu trato, e aí tem momentos, é claro, que são mais desafiadores, mas eu procuro estar na maior parte do tempo fazendo terapia, fazendo tratamento, para não ter nenhum problema. E eu tenho zero problema de falar sobre isso. Já tive problema, hoje não tenho mais. Então, assim, é uma coisa que está em tratamento. E é importante que você olhe para si e entenda, poxa, será que eu estou descontando no dinheiro alguma carência, alguma falta que tem na minha vida? Eu falo sobre isso mais no meu curso, mas eu achei interessante abordar aqui, porque a gente falou sobre saúde, tá? Agora a gente vai seguir para uma outra classe. Vou dar uma olhadinha aqui. Então, qual é o próximo gasto que você deve olhar com o objetivo de planejar e revisar? Educação. Hoje eu estava vendo um vídeo que um editor meu fez e eu até mandei eliminar esse vídeo, porque eu falei assim, olha, esse vídeo aqui vai gerar muita polêmica e eu não consegui me explicar direito, né? O que acontece?
Diante da pandemia do coronavírus, nós vimos que o seguinte, muitas pessoas se viram de calça curta, que eu falo, né? Sem ter ali nenhum planejamento, nenhuma organização financeira e preocupados pela ausência de reserva. E quando você vai adentrar nas despesas da pessoa, dessa mesma pessoa que se viu de calça curta, que viu o salário sendo reduzido, essa pessoa estava lá ganhando R$ 4.000 e pagando R$ 1.200 de escola. Ganhando R$ 2.000 e pagando R$ 700 de escola. Dagi, mas você não quer que meu filho estuda? Aonde que eu vou deixar meu filho? Eu não sou a pessoa aqui que vou dizer para você o que você tem que fazer. Porque se eu disser o que você tem que fazer, eu vou estar desconsiderando a sua capacidade de pensar. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu fiz uma formação. O cara me falou assim, todas as vezes que você for se comunicar com alguém, faça pergunta. Porque se você disser para a pessoa o que ela tem que fazer, você vai estar chamando ela de burra. Porque você vai estar desconsiderando a capacidade dela de pensar. Então, quando eu falo dos gastos de educação, é importante que você consiga estabelecer uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo entre como é a sua vida hoje, o quanto você gasta de escola, o quanto você gasta de curso, quais são os cursos que você tem planejado na sua agenda. Se você não tem uma agenda, eu recomendaria que você tivesse para fazer, porque o que eu vejo as pessoas fazendo é que, por exemplo, eu tenho um curso. Vira e mexe, eu lanço meu curso. A cada 2 meses, mais ou menos, eu abro a turma para o meu curso. Aí a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para entrar no seu curso. Eu falei, é claro, você não tem educação financeira e é exatamente porque você não tem educação financeira que você deveria fazer meu curso. Eu sempre falo isso para a pessoa, para você parar de tentar sozinho e ter ajuda. Só que a pessoa, ela não se programa. Só que ela não se programa com relação às coisas que ela está procrastinando, porque aparece um curso de não sei o que lá, ela arruma dinheiro e faz. Porque é baratinho, porque é uma parcelinha, inclusive a gente fala muito disso, tem muito curso de valor baixinho hoje, que as pessoas compram, não assistem, tá ali. Então, olhar os gastos com educação é para você sempre buscar alternativas. Muitas das coisas que vocês estão pagando, às vezes, tem gratuitamente. Então, essa pós-graduação que você faz, por exemplo, nesse momento agora, ela realmente vai agregar na tua vida? Será que um curso profissionalizante não te ajudaria mais? Então, lembra que o objetivo da minha fala é fazer você se questionar, não dizendo o que você deve fazer. Então, sempre é importante vocês pensarem que o que eu estou fazendo aqui é ajudando vocês a pensar, ensinando vocês a pensar, porque vocês muito provavelmente tomaram as decisões de vocês no piloto automático. E aí, quando vê, tá gastando mais do que ganha, tá? Próximo item da nossa lista é transporte. O transporte, ele é um gasto que eu fiz um vídeo sobre isso, eu fiz áudio sobre isso, e eu acredito que esse momento de falar sobre o teu orçamento é o momento que você tem que pensar sobre o carro que você tem. Se é a melhor opção, se você poderia reduzir esse valor, se o financiamento está com uma taxa atrativa. A gente falou sobre isso na aula de organizar as dívidas. Se você está vendo essa aula hoje, caiu de paraquedas no desafio agora, tá tudo bem, o resumo está no Telegram para você avaliar a taxa de juros. E como é que eu sei se a minha taxa é boa ou não é boa? Só pesquisando. Você vai ter que ligar nos outros bancos para você analisar qual que é a taxa que está tendo hoje, comparando com a taxa que você tem. Aí você vai ter a taxa que você tem e a taxa que está sendo feito hoje, para você poder tentar uma portabilidade de crédito ou um refinanciamento. E aí entra aquela coisa que eu falei, a família tem 2 carros? Como é que está isso? A família está gastando muito com seguro e PVA? Então, assim, esse momento é o momento de vocês fazendo perguntas. Caramba, eu preciso mesmo? Eu não sei se o Paulo está aí ainda, meu aluno, mas eu dei um puxão de orelha nele, tanto de carro que tinha parado na garagem. Falei para ele, Paulo, não dá, Paulo, é muito carro, vende esses carros. Mesmo que você perder dinheiro na venda, vende esses carros. Classe polêmica, vamos para mais uma classe polêmica, né? O mercado é uma das classes assim que eu posso dizer que é onde o brasileiro deixa de 20% a 40% da renda dele. Vocês viram que foi uma das coisas que vocês falaram, assim, alimentação. O mercado, gente, existe um jeito recomendado de você fazer mercado. Eu vou falar aqui qual é. Você precisa, na hora que eu falo alguma coisa, abrir a sua mente. Sabe por quê? Você precisa considerar que eu tenho mais de 300 alunos, que eu tenho só de cliente de consultoria atendido por mim, uns 400.
Você tem que considerar que eu descobri que eu estava muito endividada com 24 anos e que eu não estou falando aqui porque eu acho bonito, porque eu li num livro. Eu estou falando com experiência de quem lida com muitas famílias, né? E eu vou dar o exemplo de como não fazer, né? Um dia eu fui numa consultoria e aí eu instalei o Guia Bolso, né? Um aplicativo, se você não conhece, ele até não está funcionando com o Banco Inter, não estou nem falando muito dele. Mas eu olhei o aplicativo e falei, deixa eu ver o mercado. Quando eu abri o Guia Bolso, ela tinha ido no mercado 29 vezes no mês. Ela passou o cartão 29 vezes. Por mais que algumas tenham sido na distribuidora ou em alguma coisinha assim, 29 vezes, tá? Então, assim, a grande questão aí é que a pessoa, ela achava normal o jeito que ela fazia. Ela não via problema nenhum. Eu olhei aquilo e falei, não, deve ter alguma coisa errada, né? Aí eu fui olhando assim, né? Ela ia todo dia no mercado. Era um hábito. E aí a gente foi perceber que era uma distração. Ela se distraía, como não estava podendo trabalhar, o filho em casa de manhã, ela ia ao mercado comprar uma carninha. E aí o valor ficou muito alto, né? E aí a gente foi fazendo um processo, porque de toda a consultoria eu descobri que o que eles achavam que era o menor problema era o maior problema, porque o gasto com o supermercado estava muito alto. Então, qual que seria o jeito certo, vamos assim dizer, né? O jeito errado de você ir no mercado é ir com fome e ir muitas vezes. Agora, com a pandemia, talvez as pessoas estão tendo um pouco mais de noção, mas eu nem acredito nisso, para falar a verdade. Eu acho que as pessoas continuam fazendo tudo errado. Mas aí o recomendado é, uma vez ao mês, de preferência, quando você conquistar a tua reserva financeira e você puder inverter o ciclo, você ir ao mercado mais para o final do mês, entre o dia 23, 25 ali, que é quando as pessoas vão menos ao mercado. Porque quando é dia 5, dia 10, é muita gente no mercado. E aí é lei da oferta e procura. O mercado automaticamente faz uma calibragem ali nos preços, né? Eu não tô aqui para falar que os mercados aumentam os preços e tal, mas você tende a observar que nesses dias, que são ali entre os dias 23 e os dias 25, o mercado tende a fazer mais a promoção, porque o andamento da coisa ele dá uma diminuída, porque a maior parte das pessoas recebe no dia 30, no quinto dia útil, dia 10, e normalmente tem um vale ali no dia 20. Por isso que eu falo dia 25 por ali, dia 23, dia 25. Então, é uma coisa para você pensar. Faz aquela compra maior, mas sem estocar. Outra coisa que as pessoas fazem é estocar. Gente, se vocês entrarem aqui na minha casa, vão falar que eu vou passando fome. Mas é sério, eu não estoco nada. Eu tenho somente o que eu preciso. Tem um mercado ali perto de mim. Se por um acaso faltar, eu vou ali. Mas em geral, não tem estoque na minha casa. Não tem por que eu ter um monte de coisa guardada aqui. Mas vai que falta comida no mercado, que foi o que aconteceu. As pessoas ficaram com medo no começo da pandemia, né? Gente, muito raro faltar abastecimento no nosso país. A gente tem um país muito farto com produção de comida. Então, evitar estocar. Depois que você fez essa compra maior, e sempre fazer com lista, tal, posso fazer uma aula só sobre mercado, e uma vez por semana, para abastecer pães, açougue, fruta e verdura. Dade, mas eu gosto do pãozinho fresquinho todo dia. Então, você vai lá comprar o seu pãozinho fresquinho. Tem alimento melhor do que pãozinho fresquinho, tá? Mas a live aqui não é de uma nutricionista. Mas basicamente é você ir comprar só o pão. E aí você vai ter que planejar o pão aí na hora do mercado. Você vai ter que colocar que você vai ter que ter uma ida para comprar fruta, verdura e carne e uma outra ida para umas outras idas para comprar pão. Era até bom se você pudesse sacar o dinheiro. Então a questão é: qual é o melhor açougue para você comprar carne? Qual é o melhor mercado para você comprar fruta e verdura? E aí eu vou um pouquinho mais além, tá? De você no mercado procurar alimentos com custo melhor e com durabilidade maior. Então é o que eu sempre falo, trocar abrir pacote por descascar, por verdura. As pessoas hoje estão comprando um monte de verdura que acaba. E ao invés de comprar as verduras que duram mais, você tem beterraba, batata doce, chuchu, abóbora cabotiã, uma série de verduras
que duram bastante e você tem aquelas que são menos duráveis. Então você ter aquele planejamento no mercado de organizar o seu carrinho de forma que você tenha essa separação ali, ó, vou levar um bem mais durável e vou levar, se eu mostrar para vocês meus cachos de banana, vocês vão ver, tinha uma banana verde e tinha uma banana madura, só que eu achei que ela amadureceu muito rápido, a banana verde, mas tá ali, não vai estragar, porque tá tendo esse cuidado, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar aqui de empregado doméstico. O que acontece? Se você tem empregado, eu acho que é um momento muito da gente pensar nessas pessoas que trabalham com a gente, mas é o momento de reavaliar se você realmente precisa ter empregada doméstica e se você está pagando, se você consegue de repente reduzir a jornada, enfim, mas eu não quero me aprofundar muito nesse assunto por uma questão até de respeito às pessoas que trabalham e para não gerar muita polêmica, mas é um gasto que você deve olhar com carinho se você realmente tem essa necessidade. Eu vejo que muitas famílias não têm necessidade de ter uma, duas empregadas em casa e tem gente que tem, tá? Ganhando 10, eu conheço gente que ganhava salário de 10, 12 mil reais e tinha 2 funcionárias em casa. E ainda as crianças estudavam na escola. Então eu já vi de tudo nessa vida, tá? Então, assim, é importante vocês terem essa visão que eu sempre falo, que eu não falo as coisas à toa, né? Qual que é o próximo gasto que eu acho interessante vocês reverem e sempre que eu falo disso, alguém me dá um feedback de que conseguiu redução. Galera, vamos lá. Eu até falei que essa semana eu não tô muito exemplo nisso porque eu tive que realmente contratar um plano de celular bem caro, porque eu trabalho com internet. Se você não trabalha com internet, eu recomendo você rever basicamente 4 gastos aí que você tem na sua casa. Quais são eles? TV, internet e telefone. Galera, vocês não precisam ter telefone fixo em casa. Se você pegar a sua conta da net, da Claro, enfim, você vai ver que além da internet, eles colocam goela abaixo um monte de outro serviço. Você precisa pegar a foto da conta, sabe? Aquela conta que você nunca olha porque está no débito automático, ou porque você pega só o código de barra. Cara, é surreal. A Vivo faz isso, a NET faz isso, eu acho que todas fazem. Você precisa olhar. Escuta só o que eu vou falar pra vocês. O menino que fez as coisas aqui em casa, ele é zelador e tal. Não acho que ele ganha mal não, viu? Porque ele tem um monte de emprego. Ele tava aqui arrumando a casa e aí eu pluguei a internet ali e fiz o teste, né? Porque a gente mudou o modem de lugar, enfim. E aí ele falou assim, quanto você paga na sua internet? Aí eu falei assim, 130. Aí ele falou assim, qual que é a sua velocidade? Eu falei, 240 mega, é a maior que tem nessa cidade, eu acho que é a minha internet, né? Aí ele falou, nossa, eu pago 160. Então assim, galera, toda TV, internet e telefone, quando você liga, você consegue desconto. Isso você pode fazer a cada 3 meses, a cada 6 meses. Por quê? Se você ficar sentado esperando o dia que a NET, a Claro, vai te ligar e vai falar assim, oi cliente, tudo bem? Seguinte, a gente abaixou o plano porque a concorrência abaixou. Aí pra você não ir embora, eu vou abaixar a conta para você. Isso nunca vai acontecer. Então assim, eu tenho um cliente específico que eu fiquei falando, vamos abaixar. Precisou a pandemia para ligar lá para baixar. E conseguiu abaixar tudo. Conta de 150 foi para 90, conta de 150, de 130 foi para 90 também. Então, assim, qual que é um valor razoável, tá? Dagi, se eu não conseguir, reclama na Anatel. Tem um telefone da Anatel que você pode ligar, ligar lá e que eles vão você vai conseguir que seja feito o que tem que ser feito. Se você estiver no período da fidelidade, não tem muito o que fazer. Tem que deixar mesmo para esperar acabar a fidelidade. E detalhe, né? O meu plano, que era 160, foi para 130 sem fidelidade. Se eu quisesse com fidelidade, ia ser 120. A média de preço das operadoras, assim, de internet, só internet, uma média, tá, gente? Aqui em Cuiabá, eu sei que em outros lugares é um valor diferente, mas como é que você faz para saber? Nem vou falar de valor. Pesquisa, galera. Quando eu estava na casa da minha mãe, eu não sabia se eu ia ficar lá, tanto que eu voltei para minha casa porque aqui tem uma internet boa. E o que acontece? Eu fiz uma pesquisa e vi o quanto que os outros preços eram baratos. Eu falei, cara, eu vou para Vivo. Aí eu liguei na net e falei, eu vou para Vivo. Na Vivo tá mais barato. Ou vocês fazem 120 ou eu vou para Vivo. Aí eu entrei no método de negociação que eu vou ensinar para vocês essa semana, que é uma negociação meio termo. Então, precisa de TV a cabo? Precisa de telefone fixo?
Precisa de serviços digitais e não sei o que lá que tem no telefone? Precisa de um celular que custa R$ 129 por mês? Gente, eu trabalho com internet e durante muito tempo meu plano de celular foi de R$ 90. R$ 90 era o quanto eu pagava. Agora eu tive que gastar mesmo, tá? Eu acho que eu nunca paguei tão caro a internet na minha vida, que foi um plano top da TIM. Mas assim, eu trabalho com isso. Você trabalha com isso? E outra, muitas operadoras hoje têm planos que cobrem várias coisas gratuitas. Então, por exemplo, o meu plano, além de ser muito bom, todas as redes sociais são gratuitas. Facebook, Instagram, Messenger, Telegram, tudo ilimitado. Eu não pago internet. Então, assim, é você começar a buscar opções. Eu costumo fazer um raio-x com os meus alunos, tá? Então, assim, eu sempre vejo valores bizarros. Aí eu entro na ficha do meu aluno e vejo quanto que ele ganha e quanto que ele paga de telefone. Uma pessoa que ganha R$ 4.000 pagando R$ 200 de telefone e internet, gente, pelo amor de Jesus Cristo, faz a conta de quanto que dá. Dá 5% da renda com telefone. Aí você faz a conta, se a pessoa gasta R$ 200 por mês, R$ 200 por mês em 12 meses, dá R$ 2.400. A pessoa trabalha um mês inteiro da vida dela para pagar telefone. Vocês estão entendendo essa conta que eu estou fazendo? Uma pessoa que ganha R$ 4.000 paga R$ 200 de telefone por mês em casa. R$ 200 em 12 meses são R$ 2.400. Então a pessoa acordou cedo, tomou banho, se arrumou durante um mês inteiro para pagar telefone. Se isso não é um absurdo, galera, se R$ 1 não pode te deixar pobre ou endividado, que é o tema dessa aula, eu sinceramente não sei o que vai te deixar pobre se não é isso. Essa sou eu sendo polêmica. Então, assim, é bem isso, sabe? E agora eu vou falar sobre bares e restaurantes e lazer. O que acontece, gente? Eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de prever os gastos. E eu vou ensinar um jeito, assim, bem tranquilo para vocês fazerem essa previsão. O que acontece? Estava eu aqui de TPM e aí com uma vontade de comer doce, eu não tenho doce em casa, adivinha onde que eu fui passear? Adivinha onde é que eu fui futricar? No iFood. Graças a Deus, minha voz da minha idade econômica falou mais alto. Mas o que acontece? A pessoa chega cansada do trabalho, não tem o hábito de deixar alguma coisinha congelada. Eu vou até mostrar para vocês o que eu tenho aqui na minha geladeira. Pera aí que eu vou pegar. Esse aqui eu comprei pronto, mas dá para fazer, ó, legumezinhos congelados, só para você colocar numa vasilhinha, por exemplo, ó. É um exemplo de coisa que você pode ter fácil. Pode ter aqueles filé cortadinho em cubinho, por quê? Cara, bares e restaurantes é onde o brasileiro deixa de 25% a 40% da renda dele. Aí vocês vão fazendo conta, por que vocês se endividaram? Porque eu comecei falando aqui da dívida, né? O que você faz com a dívida? Como é que você se endividou? A gente ficou falando sobre isso. Só que a bem da verdade é que a causa da sua dívida é isso que a gente está falando aqui. A tua inabilidade de fazer um orçamento. Foi sobre isso que a gente vem falando. E assim, eu não falo inabilidade porque você não tem inteligência. Não é isso, é porque você nunca aprendeu. Você nunca aprendeu a olhar os seus gastos por essa ótica. Então, você precisa estabelecer um teto de restaurante. E aí é quando eu recomendo, tira o cartão de crédito do aplicativo. Tira o cartão, só para você ter o trabalho de ter que pegar o cartão e digitar. Só o ato de você ter que pegar o cartão e digitar, você já pensa. O meu cartão ele fica bloqueado para compras digitais. Eu deixo ele sempre bloqueado para compras online, né? E é muito legal isso, porque aí eu tenho que fazer aquele ato de ir lá no cartão e desbloquear. Eu não gosto de me dar como exemplo para vocês, porque eu acho que eu já estou há bastante tempo nessa jornada. Mas uma coisa que é interessante é que as pessoas acham que só por eu ensinar educação financeira, eu fui picada pelo bichinho da educação financeira. Eu tenho tentações igual todo mundo, eu tenho vontade de gastar sem pensar no amanhã igual todo mundo. A diferença é que eu aprendi a administrar essas vontades. Então, bares e restaurantes de lazer, você precisa estabelecer um valor. E assim como eu dei exemplo do telefone, eu vou dar exemplo do bares e restaurantes. Eu já vi família com salário de R$ 4.000, casal às vezes, R$ 4.000 os dois, que gastava R$ 1.000 em bares e restaurantes. Aí você faz a conta, R$ 1.000 por mês, que seja R$ 800 por mês. Em 12 meses são R$ 8.000. Vamos colocar aí R$ 800 por mês durante 10 vezes, vou até aliviar. R$ 8.000. Ou seja, a pessoa ficou um mês trabalhando só para pagar o telefone, aí ela ficou mais 2 meses trabalhando só para pagar restaurante. Vocês estão entendendo?
Então, assim, para e pensa. Você pode desativar a notificação do iFood, do Uber Eats, mas assim, vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, que é de R$ 1 em R$ 1 que você fica pobre? Agora imagina assim, se a gente tira ali R$ 10 da energia elétrica, mais R$ 10 da educação, que você vai economizar, mais R$ 10 aqui, mais R$ 50 ali, mais 100 no telefone. E aí, quando você vê, o brasileiro, existe uma estatística que o brasileiro trabalha 4 meses só para pagar imposto. Mas a bem da verdade, galera, é que a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Nós estamos sobrevivendo. A gente trabalha só para pagar conta, para correr atrás. É a famosa corrida dos ratos. Tem um videozinho na internet que fala sobre isso. Você está sempre correndo para comprar uma coisa nova, para comer uma comida diferente, para comprar uma bebida diferente e você não vive. É claro que de vez em quando vão ter exceções, mas nesse momento da economia agora, galera, que existe uma previsão de que a gente vai passar por uma recessão que a gente não passou nos últimos anos, que faz tempo que a gente não passa. Cara, se tem como não pedir, não peça. Então, assim, hoje eu não tinha nenhum motivo para pedir comida. Só tava com vontade de comer doce. Cara, eu fiz um trem de banana aqui e passou a vontade. Passou, não passou. Mas não pedi comida. É uma vitória. Um passo de cada vez. E quando você decidir pedir, é pedir. Tá bom? Então, assim, esses dois gastos, eu acho que são, assim, os mais complexos, tá? Que a gente pode falar aí que é bares e restaurantes e lazer, porque a gente depende ali da nossa força de vontade. É por isso que eu falo, não dependa da sua força de vontade. Faça o planejamento você. Você manda o quanto você vai gastar. E aí você tem que seguir essa determinação. É por isso que no começo do mês você tem que fazer essa organização. Eu já estou ensinando hoje para vocês aprenderem aí mais pra frente. A gente pediu vinho, né? Eu e minha mãe, a gente pediu vinho. Final de semana eu fui lá, tomei vinho com ela, a gente fez o almoço, tomamos vinho. A minha mãe gosta bastante de vinho, né? Então, assim, é um gasto, foi um gasto que teve, né? Mas é uma vez ou outra, não é uma constante, entende? É uma coisa assim, tem uma determinação, tem um orçamento, então hoje não era para eu pedir comida. Por isso que eu não pedi o meu doce. Inclusive, se alguém quiser me mandar um chocolate, estou aceitando. Tô com vontade de comer chocolate, mas tô superando, desde a Páscoa. Então, o que eu quero que vocês façam agora? A gente vai passar por 2 etapas desse orçamento. Então, assim, hoje a gente trabalhou a primeira parte. Então, assim, vocês vão fazer o seguinte exercício. Primeira tarefa, tá? A primeira tarefa da nossa aula é você terminar essa aula aqui. Eu vou fazer um post, tá? Vou fazer um post para vocês e vocês vão comentar a hashtag banho frio, que vai ser a nossa hashtag da aula de hoje, para você concorrer a um prêmio que eu nunca dei na minha vida, que inclusive eu vou fazer o sorteio antes do final do desafio, vão ser 2, tá? Então, você que colocou em todas as aulas vai concorrer, é um prêmio de participação, tá? Então, para você, beleza, passo número 2, você vai ver o resumo da aula que eu vou mandar, né? Se você estava aqui a aula inteira ao vivo, tá tudo bem, mas eu vou mandar o resumo da aula. E você vai fazer essa primeira parte, eu vou mandar o material para você, você vai preencher essa primeira parte do seu planejamento, essa primeira parte. Só essa primeira parte, então você não precisa fazer tudo de uma vez só. Você vai fazer só essa primeira parte e principalmente você vai ir atrás dos descontos que você precisa. Entende? Você vai ir atrás das economias que você precisa fazer. Você vai sair rodando na sua casa, ver se precisa trocar a lâmpada, o que dá para fazer para você economizar. Vê se tem um ar-condicionado na sua casa que não é inverter, pesquisa quanto que é um ar inverter, pesquisa no LX, vê se não compensa trocar um pelo outro. Então, assim, eu sei que agora não é momento de gastar, mas eu tô falando para você pensar. Pensa na sua lavagem de roupa, se compensa você fazer diferente daqui para frente. Então, assim, é para você pensar, galera. Eu quero que vocês pensem que nós estamos aqui pra gente pensar junto. E aí você vai preencher essa primeira parte e vai principalmente implementar o que você aprendeu aqui. E aí eu quero que vocês vão me mandando no inbox do Instagram quais foram os descontos que você conseguiu. Eu estava contando para as pessoas que a minha mãe sempre foi muito rígida com limpeza, né? Só que eu era meio mimada. Eu não fazia tanto serviço de casa, era mais a minha irmã que fazia. Mas eu sei fazer, minha mãe sempre mostrou como é que fazia, minha irmã fazia. Cara, sábado eu peguei uma mangueira nessa casa. Juro que vocês, eu peguei a mangueira do jardim, que aqui eu moro num prédio que tem tipo uma varandinha aqui na frente.
Cara, eu bati mangueira nessa casa inteira, porque tinha pintado, tava cheio de pó. Eu falei, cara, não vai limpar. Eu pensei em chamar a diarista, falei, não, Daj, você dá conta. Em 4 horas, a minha casa é bem pequena, né? Em 4 horas eu bati água nessa casa inteira, não sobrou pó pra um lugar. E aí eu falei, tá aí, economizei cento e poucos reais. Mas não foi por causa da economia que foi interessante. Eu falei nesse texto que eu escrevi o seguinte: quando eu terminei a limpeza, eu falei assim, cara, sabe o que é muito louco? Desde que eu comecei a empreender, eu nunca tive medo de ficar sem dinheiro. E olha que quando eu comecei, galera, meu começo não foi fácil, não. Meu começo foi punk. E aí eu falava, cara, eu sei limpar uma casa. E pode parecer louco isso, mas é a mais pura verdade, cara. Eu sei limpar uma casa, então eu não teria vergonha de limpar uma casa. Mas sabe que é vergonha nenhuma? Minha mãe fez diária, eu não teria vergonha nenhuma. E é muito curioso isso, como aí quando a gente tem medo de não ter dinheiro, muitas vezes está ligado a outra coisa. Não é sobre ter medo do trabalho, porque eu acho pouco provável que uma pessoa tenha medo de trabalhar. Eu acho só que tem muita coisa na cabeça, mas foi muito engraçado, porque além de economizar com a diarista, a minha casa está extremamente limpa, está surrealmente limpa, tá até brilhando. Por quê? Porque eu me esforcei, porque eu me dediquei e falei, cara, são 3, 4 horas, eu coloquei uma aula para tocar enquanto eu limpava, coloquei uma música também, uma hora eu coloquei uma aula, depois coloquei uma música e tá tudo feito. Então assim, principalmente cuidar da manutenção da casa. Se a família vai tirar a empregada, vai tirar a diarista, é muito legal um consenso das pessoas e cada um cuidar da tarefa. Eu tenho um hábito meio maluco, né, que é de acordar e passar uma vassoura, porque aqui às vezes dava bichinho no teto, tanto que eu até passei veneno hoje, mas eu pegava e passava uma vassoura, assim já ficava, mantia limpo. Então assim, às vezes é manter limpo, né, o gatinho vem aqui, então assim tem pelo, já manter limpo. Então são coisinhas que você vai organizando, que você vai vendo, vai ter economia. Eu mesma fiz minha sobrancelha, não tirei aqui embaixo, tirei só aqui em cima, e não regacei minha sobrancelha, mas assim, não morri, tá bonitinha até. Mas aí você vai vendo, e não foi por economia, foi por causa da pandemia. Mas aí você vai percebendo o quanto de coisas que você gasta sem precisar gastar. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês e vamos pra cima que a gente tá só começando.